Olá a todos, esse é o canal ASUS Brasil, eu sou Oswaldo Júnior, responsável por treinamentos para todos os distribuidores de componentes ASUS pelo país. Hoje nós vamos conversar sobre a placa-mãe Z97M Plus da ASUS. Ok? Essa foi a primeira placa que a ASUS disponibilizou aqui no Brasil com o chipset Z97. Essa placa é a sucessora da Z87M Plus. Inclusive, essa foi a primeira placa Z97 produzida aqui no país, produzida localmente. Então ela tem PPB, o que para alguns integradores é algo importante. Ok? Sobre características dessa placa. Primeiramente, essa é uma placa pensada para jogadores, para overclockers e para entusiastas. Essa é uma placa para PCs de alta performance. Apesar de se tratar de uma placa micro ATX, não de uma placa full ATX, ela conta com a absoluta maioria dos recursos que se encontra numa boa placa ATX, Full ATX, ok? Então, Z97M Plus, Micro ATX. Hoje, processadores que são imediatamente associados a essa placa são modelos como o Core i5 4690K ou Core i7 4790K, que são processadores que foram lançados há poucos meses pela Intel e existem dentro daquele grupo de produtos que a Intel chama de Haswell Refresh. É uma quarta geração de produtos renovada, os Haswell renovados, que são processadores que têm um potencial bem maior de overclock que os processadores que antecederam eles, certo? Então, placa com chipset Z97, pensada para jogadores, overclockers, entusiastas. Os processadores, basicamente, todos aqueles de soquete 1150, mas os que tipicamente foram pensados para placas como essa são os processadores da série K. Os conjuntos que realmente fazem sentido com uma placa desse nível são aqueles conjuntos que envolvem processadores da série K. Sobre características da placa, o que vale a pena lembrar? Essa é uma placa que tem dois slots PCI Express X16, ok? Um deles, é importantíssimo isso, um deles é roteado a partir do próprio processador. Então ele é um slot PCI Express X16 3.0. O segundo slot é um slot físico X16, mas eletricamente ele é um slot X4, inclusive PCI Express 2.0. Porque as vias que alimentam esse slot, digamos assim, as vias de comunicação, os lanes PCI Express, são roteados a partir do chipset. Z97 disponibiliza 8 vias PCI Express 2.0, então pro slot PCI, para o segundo slot PCI Express X16 físico, foram entregues 4 dessas vias. O que isso significa? Isso é algo muito importante. A placa Z97M Plus suporta Crossfire. Ela abre a possibilidade de que o usuário coloque na placa duas placas de vídeo, instale duas placas de vídeo com chips AMD, duas placas baseadas em chips Radeon. O que eu tenho aí? Crossfire, ok? Agora, quando nós falamos de SLI, que significa duas placas de vídeo com chips da NVIDIA, dois GeForce, para isso eu precisaria de dois slots PCI Express X16, ok? X16, X16. Como o que eu tenho aqui é X16 e X4, eu tenho suporte a Crossfire, ok? As placas baseadas em Radeon, as placas de vídeo baseadas em Radeon são um pouquinho mais flexíveis. Já com relação a duas placas GeForce, eu preciso de motherboards, de placas mais sofisticadas que essa. Há toda uma variedade de placas no portfólio de ASUS. Essas são placas com uma construção ainda mais sofisticada que a Z97M Plus. Essa placa também tem 6 portas USB 3 e, além disso, ela disponibiliza mais 8 portas USB 2. Então são 14 portas USB no total. Para uma placa micro ATX, esse é um excelente número, vale lembrar. Okay? Então 6 portas USB 3, ela tem também 6 portas SATA de 6 gigabits por segundo, ela tem 6 portas SATA 3, certo? Então, com relação a portas e conectores, a placa foi muito bem desenhada, né? 2 PCI Express X16, 2 slots PCI clássicos, 6 portas USB 3, 6 portas SATA de 6 gigabits. Além disso, ela tem também um controlador de rede gigabit da Intel, que indiscutivelmente são os melhores controladores de rede disponíveis no mercado. Esse é um capricho
típico para placas desse nível, voltadas para entusiastas e usuários avançados. Até pegando esse gancho, vale lembrar que essa não é uma placa especificamente pensada só para overclockers e gamers. Eu mencionei também a possibilidade de se atender a algumas licitações, tenho certeza que há margem para isso com essa placa. E essa é uma placa que também atende bem os entusiastas de multimídia. Ela tem porta HDMI, até por conta do controlador de rede da Intel, isso também colabora para se mover conteúdo High Definition, e essa placa conta com aquele sistema de som da ASUS chamado de Crystal Sound 2. O que é o Crystal Sound 2? É todo um conjunto de características no subsistema de áudio que aproxima o áudio on-board dessa placa ao de placas de som sofisticadas, placas caras. Vale lembrar que a ASUS tem uma divisão que produz, que projeta placas de som. Os produtos mais conhecidos, talvez não tanto aqui no Brasil, são os produtos da série Zonar, que são placas de som ultra sofisticadas em várias faixas de preço. O som on-board integrado na Z97M Plus fica muito próximo do nível do áudio dessas placas, porque, por exemplo, eu tenho aqui layers, camadas na placa dedicadas para áudio. O PCB na placa-mãe dedicado, a parte da placa dedicada ao áudio é isolado do restante da placa-mãe para que eu possa cortar diversos tipos de interferência que vem de outros componentes analógicos, por exemplo, na placa-mãe, ok? Então, camadas isoladas para o áudio, eu tenho uma capa em cima do codec, em cima do chip que controla o áudio, eu tenho uma capa metálica que isola ele, protege ele de interferências eletromagnéticas. Os capacitores desse subsistema de som do Crystal Sound 2 são capacitores pensados para equipamentos de áudio, para equipamentos específicos para som. E para encerrar a nossa conversa, dois itens que eu não mencionei até aqui, mas que são muitíssimo importantes também. Essa placa tem 4 slots de memória, ela é expansível até 32 GB e, até por característica do próprio chipset, recursos ligados ao chipset dessa motherboard, ela suporta memórias em overclock até a casa de 3.200 MHz, o que é um overclock muitíssimo respeitável para uma placa micro ATX. Além disso, essa placa também conta com o slot M2, que é algo realmente novo para muita gente. O slot M2 é um slot que foi desenhado para receber um novo padrão de SSDs. Nessa placa específica, na ASUS Z97M Plus, o slot M2 suporta os formatos 2260 e 2280. O que significa isso? Rapidinho. Esses são os SSDs M2, aliás, tem sempre 22 milímetros de largura, ok? 22 milímetros. 60 milímetros de comprimento em um dos formatos suportados aqui, 80 milímetros de comprimento no outro formato, ok? 2260, 2280. No padrão, no formato, aliás, perdão, 2280, nós sabemos que hoje já é possível encontrarmos SSDs de até 1 TB de capacidade, ou seja, muito pequenininho, com uma capacidade enorme, consumindo menos energia do que os SSDs convencionais de 2,5 polegadas e algo que é realmente o que mais interessa. Enquanto num SSD típico de 2,5 polegadas, usando a interface SATA 3 de 6 gigabits, nós conseguimos aí taxas pico de leitura na casa de 530, 540 megabytes por segundo, que é um tremendo número. Com um SSD M2, nós já conseguimos hoje, e esses números é muito fácil de encontrar em reviews, em análises na internet, nós já conseguimos algo na casa de 880 megabytes por segundo de taxa pico de transferência, o que é um número simplesmente fantástico, o avanço é enorme com os SSDs M2. Sem dúvida esse é o futuro dos SSDs para os desktops. Bom, é isso pessoal, nós agradecemos pela atenção, a ASUS agradece, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e caso surja alguma dúvida, algum ponto que nós não abordamos aqui, talvez na profundidade que vocês esperavam, lance sua questão nos comentários, ok? Seus feedbacks também são muito importantes. Nós agradecemos novamente e voltamos em breve com mais conteúdo, com novidades. Até breve!